Fala pessoal que assiste o canal da Miltech, beleza? Estou aqui para mostrar para vocês hoje um pouquinho sobre o nosso sensor de medição, o ZX1, trabalhando em conjunto com o NX1P2, o nosso controlador de máquinas. Hoje eu vou mostrar um pouquinho dessa aplicação, vou abrir o Sysmac e detalhadamente tentar apresentar para vocês uma solução bastante interessante no quesito de medição. Esse cara é um cara bem avançado, ele tem até microns de resolução. Então fica bastante interessante ver isso. Vamos acompanhar aqui na minha tela depois da vinheta. E já deixe seu like e não deixe de compartilhar e curtir. Valeu! Então galera, vindo aqui para minha tela, vou estar mostrando para vocês aqui quais são os materiais e um pouquinho da aplicação, né? Então, como CPU, eu vou estar usando o NX1P2, né? O cartão aqui de entrada analógica, eu vou estar usando aqui o AD3204 e o sensor, eu vou estar usando o ZX1, ele é um sensor a laser, né? Com uma precisão que chega aí na casa dos micrômetros. Então vai ser uma aplicação bastante interessante e a gente vai poder acompanhar isso em tela. Então, começando aqui o nosso overview dos materiais, basicamente aqui eu vou estar utilizando a CPU NX1P2, como eu bem falei para vocês, mas o interessante dele é que mesmo ele sendo um PLC de entrada da linha do Sysmac, né, ele já vem de fábrica com uma porta de Ethernet IP e uma porta de EtherCAT, fora uma grande quantidade de I/Os aqui disponíveis, né, para os diferentes modelos, seja o 9024, o 1040 ou o 1140. Vale lembrar que a diferença do 1040 para o 1140 fica realmente na quantidade de eixos simultâneos, né, os eixos sincronizados que estão disponíveis para programação, para fazer uma engrenagem virtual no caso. Mas voltando aqui para o nosso sistema, vale lembrar que o cartão que eu estou utilizando ele é um cartão analógico. Só que a gente tem que entender que existem dois tipos de cartões analógicos, os de entradas diferenciais e o single input, né, o single-ended na verdade. A diferença basicamente fica que o single-ended ele chega com um cabo só de input, olhando aqui nesse diagrama, seria como se chegasse com um só, e ele tira a referência a partir realmente da base de extensão, né, da variação daquilo ali. Já esse aqui que é um diferencial, eu tenho que entrar com dois pontos de entrada para que ele faça a análise dos dois e tirar a DDP dessa entrada que a gente está tirando. Assim que eu mostrar o sensor vai ficar mais claro. Mas é interessante mostrar esse cara aqui para que a gente tenha conhecimento que existem esses dois tipos de entrada, né? Então aqui no nosso sensor dá para ver que aqui no output dele, que seria o input do meu cartão, eu tenho um fio preto e uma armadura deste cabo. Tá vendo aqui que na imagem do cabo mesmo, os dois são derivados do mesmo ponto? Basicamente essa é a referência que eu estou falando, é daqui que eu vou ter o sinal e a referência do sinal, que é daí que eu vou fazer a minha diferença para poder fazer a leitura com esse cartão. Esse cartão é interessante porque, aprofundando um pouco mais, quando a gente traz isso para sistemas lineares, é como se a gente estivesse fazendo uma convolução e invertendo o sinal, né? Então, sempre que vier um ruído, ele vai ser inibido no final, porque ao somar esses sinais ao final, né, fazendo uma lógica OR, a gente vai ter sempre o sinal ali preciso, né? A minha onda precisa entrando para dentro do meu PLC. Então, para aplicações onde exista muito ruído, que eu preciso de uma análise muito precisa mesmo, é interessante sempre estar usando esse cartão. Esse cartão, ele é um cartão que pode ser conectado diretamente na CPU. Os outros cartões, os single-ends, eles sempre vão demandar realmente ali de um cartão fonte, né? Porque além de alimentar o barramento, esse cartão fonte também vai estar, o cartão analógico no caso, vai estar mandando a alimentação para o sensor que estiver conectado nele. Nesse caso não, o sensor ele vai o cartão ele está recebendo a referência da saída do sensor, da entrada dele no caso, e a entrada em si. Mas a alimentação do sensor é feita de forma externa, então o custo para ter esse sistema é um pouco mais elevado, mas é um sistema que apresenta uma confiabilidade muito maior. Então, trazendo aqui para o meu PLC, o que eu programei aqui? Basicamente um programa bem tranquilo, né? Onde eu estou pegando a minha AI0 aqui, né? Que seria a entrada do meu sensor, minha entrada analógica. Estou definindo os limites dela aqui de 0 a 8000, lembrando que tem que ser inteiro e é sempre bom representar dessa forma, né? Int hashtag para deixar bem expressado mesmo, para que não ocorra nenhum erro, lá na frente você se incomode com isso. E aí eu simplesmente fui tratando essa variável, né, a minha variável de entrada, transformando de inteiro para real, para que eu possa ter os números realmente após a vírgula ali. E aqui no meu Scale Trans, né, é basicamente o bloco onde eu vou estar referenciando.
Então sempre que o meu real aqui de cima da minha variável IO real, que vai estar saindo daqui, tiver aqui a entrada em 0, no caso, né, que o meu sensor tiver setado para 0, eu quero receber que ele esteja a menos 35, digamos, milímetros. E quando ele estiver no valor máximo, esse valor vai estar em 35 milímetros. Como o modelo dos EX1 que a gente está trabalhando, ele tem esse range realmente, então fica fácil, eu fiz a setagem nele e setei para cá também. E um outro bloco que eu coloquei aqui embaixo foi basicamente pegando essa entrada já trabalhada aqui e definindo quais são os meus limites máximos e mínimos, né? E aí ainda coloquei uma esterese, que no caso, por exemplo, aqui eu vou estar colocando que o valor onde eu quero estar analisando é entre 5 e 10, a minha esterese ela vai ser de 1. Então sempre que eu atingir mais de 10, por exemplo 11, o meu sensor, o meu sistema só volta a operar assim que eu voltar a medir 9 milímetros. Ou caso eu atinja o limite inferior, ele só vai voltar a operar caso esse bloco receba aqui 4 milímetros. Então é sempre uma esterese de 1 para garantir a idoneidade do sistema mesmo. E aí eu só peguei as variáveis aqui e defini alguns alarmes, né? O alarme de máximo e o alarme de mínimo. E aqui um alarme geral, genérico, porque já alguma coisa já está errada, né? Se é para mais ou para menos, só vale para um indicativo e facilitar realmente a manutenção. Então, colocando esse programa aqui online, a gente vai conseguir enxergar isso de uma forma mais fácil. Então aqui realmente eu estou entrando com a variação da minha entrada, né? No caso aqui, se eu vario o meu sensor, isso aqui tende a mudar. Então, parando ele aqui num local onde realmente não está ativando nenhum alarme, trabalhei ali com a minha entrada, né? Então, olhando aqui para o meu alarme, se eu tiver numa posição aqui no caso de 5,62 milímetros, 63, alguma coisa do tipo, que a simples oscilação da mesa aqui já está influenciando, ele ainda não está ativando nenhum alarme, porque eu estou entre 5 e 10. Mas caso eu saia desse valor, por exemplo, estou chegando agora em 10, ele já me deu a ativação do alarme e realmente já ligou que o meu alarme máximo está operante. Então, se eu for retornando lentamente aqui, ele só volta, ó, tá vendo? Já estou abaixo de 10, mas ainda assim ele não retornou, porque ele só vai operar assim que eu bater 9. Pronto, agora ele libera meu sistema para operar novamente. O mesmo acontece se eu abaixar de 5. Opa, estou em 4. Mas aí eu volto para 5, ele não volta imediatamente, tem que passar de 6, né? Na verdade, acho que no começo eu até falei errado. Mas realmente é para isso que serve essa aplicação e que eu posso estar usando esse bloco aqui para definir esses alarmes de utilização. Espero que vocês tenham gostado. Num vídeo posterior eu tento montar do zero esse programinha aqui, explicando mais o passo a passo, mostrando aqui os IOs, como que eu faço a configuração desse cartão, né, na minha CPU aqui do rack. Aqui no caso, né, mostrando aqui a minha CPUzinha, mostrando todo mundo que está aqui, mostrando até realmente que eu posso mostrar o meu cartão e se eu clicando nele eu consigo habilitar as minhas entradas ou não. Então, no próximo momento a gente fala sobre isso. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil e que qualquer dúvida entre em contato aqui com a Miltech, a gente vai estar pronto e disponível para atender vocês. Forte abraço, até mais, valeu!